Tá piscando, man? Boa tarde, galera, tudo em paz? Tô aqui no pórtico da cidade de Gramado, um lugar bem emblemático aqui, muita gente conhece, um lugar bastante famoso, né? E eu escolhi esse lugar aqui para pegar um pouquinho da luz do sol ainda, para poder fazer esse review aqui para vocês de mais um carro da série Amores de Aluguel, né? Vou apresentar para vocês o HB20 1.0, esse 2015 já. Esse carro está com um pouco mais de 2.000 quilômetros rodados. Foi pego aí na cidade de Porto Alegre. E esse carro foi alugado pela agência Avis, tá? Eu rodei pouco com esse carro, devo ter rodado com esse carro uns 200 quilômetros apenas. Mas então sim, vai ser as primeiras impressões aí desse HB20, que é o carro de entrada, né, da marca, né, aqui com fabricação nacional. O motor 1.0, 3 cilindros, injeção direta. Bom, a primeira coisa que me chamou bastante atenção na construção do carro foi essa parte de estamparia e montagem do carro, que está muito acima aí da média aí dos carros nacionais. Isso me impressionou bastante, porque tem carros de categoria acima que não tem esse padrão de estamparia, tá? Vocês vão notar aí os vãos das portas, né? Todos eles, de todas as portas, o vão da coluna e aqui a junção entre porta e paralama, que é uma simetria aí muito bacana. O carro muito bem montado, as peças plásticas muito bem encaixadas. Isso já me traz assim passa uma impressão de um bom carro, né? E essa percepção de boa qualidade você consegue perceber no interior do carro também, né? Vou pegar aqui para vocês o porta-malas, né? Ele não é... Eu achei que ele tinha abertura elétrica, mas é uma abertura convencional, tá? É um porta-mala razoável, né? Compatível com a categoria. Eu achei que ele tem um bom acabamento. E uma coisa que impressiona bastante é essa qualidade dos plásticos, né? Que eu venho comentando. Ele tem um plástico que tem um toque muito suave. Você não vê rebarba nenhuma em nenhum ponto. Olha, se você considerar que a maior parte dos carros nacionais ou não tem a tampa, ou ela é de um plástico muito vagabundo, você vê o mesmo padrão de plástico no carro todo, tá? Um porta-mala, depois eu vou pegar e vou colocar na descrição do vídeo aí as partes, a ficha técnica do carro, né, para não falar besteira em questão de litragem. Mas é um carro compacto, né, um porta-mala compatível aí. Ele é calçado aí com pneus aro 14, 175 70 14. Eu acho até um pouquinho fino pra altura do carro, né? É um carro que tem uma altura razoável aí, mas ele faz bastante curva, é um carro bastante seguro. Os pontos aí que eu já tinha até comentado em relação à dirigibilidade do carro. O volante, a direção desse carro é elétrica, e o fato dela ser muito mole, muito macia, né? Ele privilegia o conforto em cidade, porém na estrada a progressão não é o ideal, né? Ela tinha que ser uma progressão um pouquinho mais puxada para o duro na estrada, e isso não acontece. Então em altas velocidades, aí entre 100 e 140, a direção fica muito mole, e ela não tem comunicação nenhuma com os pneus no chão, né? E isso é meio perigoso. Por exemplo, se você eu andei nesse trecho de serra o tempo todo, e se você tá andando forte na serra e dá um contra-esterço, é perigoso o carro começar a sair de frente e não te avisar que ele está saindo de frente, né? Isso torna a direção um pouco perigosa, ou você tomar algum susto aí, né? Em função dessa direção ser muito anestesiada. Isso me incomodou um pouquinho. Claro que depois de um tempo você acaba se acostumando com o carro, né? E aí você, entra na curva com um pouquinho mais de atenção. É uma característica do carro aí que poderia... Engraçado que tem uma contrapartida em relação a isso. O carro tem uma suspensão bastante firme, né? Chega a quase incomodar num piso muito irregular, né? Você sente uma pancada um pouco mais seca. E em contrapartida a gente tem uma direção muito mole, é uma contradição aí, né?
Então eu acho que para combinar com a tocada do carro ele teria que ter uma direção um pouquinho mais direta. Motorização. Eu fiquei impressionado com esse motor de 3 cilindros. Ele tem um ronco bastante diferente. Eu vou abrir o capô depois para vocês verem. E o carro tem um torque muito bacana, tem uma retomada muito forte e empurra muito. O carro corta o giro a 6.500 mais ou menos, mas até lá o carro empurra bastante, tem uma curva de torque bastante plana e é bem interessante. Eu vi alguns relatos na internet sobre esse motor 3 cilindros ter algum tipo de vibração. Eu não senti vibração em absoluto. Eu andei com esse carro forte, andei com esse carro na cidade, em trânsito pesado, e não notei isso. Ele rende bastante. Eu achei que ele é até um pouco gastão. Eu saí com o tanque cheio, agora como um carro de aluguel, né? Eu não sei precisar. Eu saí de Porto Alegre com esse carro com o tanque cheio e eu não sei dizer se esse carro está abastecido com álcool ou gasolina. Em vias de regra, normalmente é álcool, né? Que é um combustível mais barato. Então você acaba saindo sempre com o carro abastecido com álcool. O carro rodou apenas 180, 200 km e gastou meio tanque. Eu achei meio beberrão aí para a categoria. Depois eu vou procurar saber os números certinho para passar para vocês. Vamos lá ver o motor do carrinho? Tem que agilizar aqui antes que o sol suma e aí começa a ficar um pouco escuro o vídeo. Claro que para um carro dessa categoria vocês não iam esperar alças pantográficas no capô, né? Pois bem, como eu já disse, né, essa versão de entrada, motorzinho 3 cilindros com injeção direta, notem que sobra muito espaço, né, cara? O Diego dos Velocímetros até comentou comigo ontem, né, que não tem estresse para fazer manutenção nesse carro, né? Tudo tem muito acesso, você tem acesso aqui na lateral, né? Esse carro não tem correia dentada, né? Corrente, só tem correia de acessórios. Mas você tem muito espaço aqui na frente também, ó. A parte de admissão dos bicos aqui. A manutenção desse carro deve ser muito tranquilo para dar. Por onde você olha no cofre do motor, sobra espaço. A versão topo de linha, né? A gente tem o motor 1.6 e mesmo assim você vê bastante espaço no cofre. A única reclamação que eu tenho a fazer desse motor é que ele é bastante ruidoso em altas velocidades dentro do carro. Ele passa muito barulho do motor para dentro da cabine do carro, né? E aí você vê que falta um isolamento acústico no capô. Ele tem na parede corta-fogo, mas é insuficiente. Talvez na versão 1.6 tenha proteção, eu não sei, eu vou procurar saber. Mas fora isso, eu achei o motor excepcional. Rende muito para 1.6. Subida de serra, o carro rende muito, não cai. Em quarta marcha, geralmente subindo, você pisa no acelerador, que é comum você ver nesses motores, né? Falta de fôlego. Eu não notei isso nesse carro, achei bem bacana. Então agora a gente vai passar ali para o interior. Em relação ao design, né? Eu acho que os números de vendas desse carro já falam por si. Ele vende muito em Salvador, você vê muito desses carros na rua. Realmente é um design já consagrado, né, da Hyundai no Brasil. A gente começou isso aí lá com o Elantra, né, e o Sonata em 2010, esse modelo, essas linhas fluídas, né. E ela é bastante simpática, assim, eu gostei bastante. A aerodinâmica desse carro é bem bacana. Eu andei com esse carro a 160 e não tem barulho de vento, não tem ruído aerodinâmico nenhum. O carro inclusive é bastante silencioso nessa parte de acabamento. Achei bem bacana. Para o preço e para o segmento ele está muito acima da média, até dos próprios lançamentos aí. Eu vi de perto, né, o novo K e o novo K+. E comparado com esse carro, em termos de acabamento, montagem, encaixe de peças, é piada. A Ford continua com aquele mesmo padrão ruim para os carros de entrada da marca aí, né? E em relação ao carro da Chevrolet também, né? O Onix, ele também é superior, tá? Eu não diria se ele é... A impressão que eu tenho é que o entre-eixo do Onix é um pouco maior, assim, olhando parece que ele me passa a impressão de ser um pouco maior, mas não tem a qualidade de acabamento desse carro. Eu achei esse carro superior aí nesses quesitos, né?
Então vamos entrar aqui dar uma olhada pro interior do carro. O carro tá um pouco sujo, né? Eu peguei estrada com ele. E aí o que que a gente vê aqui? A gente vê um bonito painel. E foi o que eu falei pra vocês em relação à qualidade dos materiais, tá? Claro, tudo plástico duro, mas é um plástico com um toque muito bonito e com um brilho no plástico que a gente chega até a confundir. Quem olha de longe dá a impressão de ser emborrachado, mas não é, né? O sonzinho básico, né? Lembrando sempre que esse é um carro de entrada. O sonzinho básico do carro não tem entrada, não tem leitor de CD, né, na unidade, mas ele já vem com Bluetooth, ele já vem com entrada auxiliar e USB. O aparelho é bem bacana, tem bastante recurso, mas ele só tem 2 alto-falantes na frente. Aliás, deixa eu ter certeza disso. Exatamente, ó, ele só tem 2 falantes na frente e o som é bem ruim, não tem tweeter, né? Então assim, é um som bem fraquinho. Se você for fazer essa comparação com o sistema de som do Onix, por exemplo, que é muito superior a desse carro. Mas em compensação ele compensa com os encaixes muito bem feitos, tá? Olha, notem aí, ó, você não vê nenhum tipo de rebarba. O mesmo plástico do painel é o das portas. Você tem essa área de tecido bem grande, né? A única crítica aqui pra mim, que é muito bonito, mas esse refletor aqui, essa luz aqui da porta de cortesia, ela é só um refletor, ela não acende, poderia acender, né? E fica bem bonito. Outra crítica também, os botões dos vidros elétricos, eles só são iluminados o da porta do motorista. Os outros é no sistema Braille, né, velho? Isso é uma economia que para um carrinho desse podia se sobressair em relação aos concorrentes. Vamos ver aqui por dentro. O tecido do banco, apesar de ser um tecido simples, eu achei muito bacana, de muito bom gosto, né? Ele tem uma textura, né? Uns riscos aí meio azulado. E ele é bem gostoso ao toque. A gente tem porta-revista dos 2 lados. Nota que a parte de baixo da capa do banco é um carpete. Outra coisa que eu achei bem bacana, ó, ele é com zíper, ó, a capa superior. Então assim, até pra você tirar pra fazer uma limpeza, facilita, não tem que desmontar o banco, né? Eu achei os bancos bastante confortáveis, apesar dele ser bem duro, né? Aliado à suspensão que é um pouquinho mais firme, então ele passa uma sensação de que o carro seja mais duro do que ele realmente é. Câmbio de 5 marchas, a alavanca não é tão preciso, os engastes não são tão precisos, mas está dentro da média da categoria aí. Deixa eu ir lá do outro lado. Uma coisa interessante que eu notei aqui no vidro, né? Que aqui a Hyundai deixa bem claro que o carro tem um sistema de alarme, né? E não é um adesivo, é um impresso no vidro, tá? Achei isso bem bacana. Os retrovisores são manuais, né? Nessa versão. Mas ele já conta com todos os vidros elétricos, automático apenas para descer, somente do motorista, travas elétricas, né? O volante, não diria multifuncional, mas ele tem aqui os comandos de volume, né? De atenuar o volume. A gente tem aqui a troca, né? Para AM 1, 2 e 3 e AM. Troca de estações, né? E os botões para atender e encerrar ligações aí, né? O acabamento do volante é muito bom, apesar dele ser todo de plástico, né? Ele é levemente emborrachado, né? A pega dele, um tamanho bacana, lembra um pouco os volantes do Honda, né? Muito bacana. No painel a gente tem aí algumas informações básicas, né? Conta-giro e velocímetro. Com acendimento, eu acho que em vídeos, não no review, mas em alguns outros vídeos, depois eu posso até editar. Eu gravei com ele à noite, né? Aceso à noite. Tem um grafismo bacana, né? Acende numa cor legal. E aí a gente tem lá, ó, temperatura do motor e combustível, ó lá. Eu peguei o carro com um tanque cheio, rodei 224 km, ó, e ele tá abaixo de meio tanque. Eu preciso depois dar uma olhada e ver os números, né, de consumo desse carro. Eu tenho aqui o trip, né, para trip A, trip B, quilometragem rodada, o quanto falta, né, para abastecer. Lá, aqui no computador de bordo, eu nem sabia que ele tinha computador de bordo, ó.
ele tá marcando 9.6, considerando que eu só rodei em estrada, se bem que foi todo trecho de serra, né galera? Então pode ser que esse consumo aí seja um pouco maior aí, em função vamos considerar que aqui seria um consumo misto, vai entre cidade e estrada, considerando que eu rodei muito em serra, né? Aqui a quilometragem média, né, que tá resetada, velocidade média e hora. São informações básicas, né, do computadorzinho de bordo. Poderia ter aí para fazer um agrado, né, uma temperatura externa que eu não achei. O rádio desligado aí fica com uma hora aparecendo, né? Os comandos de ar condicionado bem simples, né, todo manual. Mas aí notem mais uma vez, ó, a gente tem uma textura para o rádio, né, um prata, né, fosco, um chumbo um pouco mais escuro aqui no contorno das saídas de ar, né? E aqui, ó, vocês vão notar que é outra textura do plástico, muito bacana, muito legal o toque. Os botões do ar condicionado com aros cromados, né? E todo em black piano. Então assim, por mais que seja um carro simples, por mais que tenha um ar condicionado com um sistema simples, ele te passa a sofisticação pelo fato de ter um bom acabamento nos plásticos, né? Achei isso bem bacana. Aqui embaixo, né, a gente tem um porta-treco aqui, né, com uma tampinha, né, emborrachada. Ali uma tomada 12 volts, porta USB e entrada auxiliar. Um corinho aqui em volta do câmbio, né? Aqui a gente tem mais dois porta-copos aqui. E aqui também repete a qualidade do mesmo plástico do painel no carro todo. E ele é muito suave, muito gostoso ao toque. Forração do teto também. Notem aí, ó, os encaixes, né, dos plásticos, olha, é perfeito, cara, é bem bacana, me surpreendeu o carro, tá? Eu sempre vi esse carro superficialmente, rodando na rua, conheci por dentro, mas nunca tinha chegado e entrar dentro do carro, colocar a mão nos materiais, sentir, né, a qualidade dos bancos, achei bem bacana. Considerando que esse é o carro de entrada, hein galera. Então você pegar, a gente vai ter aí HB20 com motor 1.6 e câmbio automático. Claro que o preço vai lá em cima, mas esse custo-benefício desse modelo aqui eu achei bastante interessante. Então tá aí, é um carro que tá acima da média na minha opinião, tá? Para a categoria. O preço dele compatível com a concorrência, ele tem alguns prós e contras, mas na minha opinião ele tem muito mais prós do que contras, né? A versão intermediária a gente já conta aí com faróis de neblina. O motorzinho 3 cilindros me surpreendeu, tá? Eu li muito a respeito disso na internet. Diz que esses motores 3 cilindros 1.0 que eles nasceram no berço, né, no projeto dele para serem motores de 1 litro, e eles são muito mais eficientes do que os motores antigos 4 cilindros, que foi uma adaptação, né, de motores com cilindrada maior. Então realmente a injeção direta faz diferença. Ele essa versão, né, com calotas, né, e do mais é isso, cara. Eu sinceramente gostei bastante do carro. A Hyundai montou uma fábrica no Brasil exclusivamente para esses modelos, para fabricar esse carro, né? E a Tucson agora na mesma linha de montagem está fazendo a Tucson. E realmente eles estão de parabéns. Eu gostei bastante do carro. O carro em estrada tem um comportamento muito legal e está acima da média da concorrência aí. É isso, então aí um carrinho para alugar também, muito recomendado. Só tomem cuidado com a direção muito leve. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês aqui com mais uma vez com essa imagem aqui da entrada de Gramado. E é isso. Grande abraço para vocês e tá piscando, man.